Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência. Eu sou Kelly Lopes. Eu sou Leandro Lopes. Hoje trazemos um episódio para falar um pouquinho sobre escolhas. Escolhas, isso aí. Podem mudar vidas. Podem mudar vidas, falou perfeitamente. Vamos trazer duas jovens de 18 anos. Especiais, maravilhosas, lindas e inteligentes. Isso aí. Que vai falar um pouquinho sobre essa escolha. As escolhas que elas fizeram, certo? Exatamente. É isso aí. Vamos lá. Né? Hoje nós estamos com a Júlia Pereira e com a Daiane Araújo. Eu te ajudo. Daiane Araújo. Tá na pauta. Isso aí. Dei. Não, tem que ser espontâneo. Veio o Dei na minha cabeça. Ok. Vamos lá. Tadinhos. Desculpa, gente. Então, nós vamos receber a Júlia Pereira e a Daiane Araújo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer enorme tê-las aqui conosco hoje, né? Vocês são especiais, são queridíssimas da nossa família. São meninas, além de lindas, inteligentes, né? E podem agregar muito para outras pessoas que estão aí assistindo, né? Mas antes de começar as perguntas, nós gostaríamos de saber um pouco quem são vocês, eu sei que vocês ainda têm uma idade muito jovem, né? Tem muito caminho pela frente, mas até agora, até aqui, quem são vocês para o público que não conhece? Bom, meu nome é Daiane, eu tenho 18 anos, eu nasci em uma cidadezinha lá de Alagoas e eu moro aqui em São Paulo desde os meus 5 anos. E eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo há 2 anos. O meu nome é Júlia, eu tenho 18 anos também. Eu também sou membro da igreja há 2 anos e eu nasci na zona leste de São Paulo, mas agora eu moro na zona sul de São Paulo. Muito bom. Agora me conta um pouquinho, uma curiosidade. Como que é a questão, vocês duas citaram que são membros de uma igreja, né? Que eu entendi, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que popularmente as pessoas conhecem mais como Mormons, né? Que não está certo muito essa denominação, mas que para quem está em casa às vezes não sabe, né, qual que é a denominação, é que tem os missionários com a plaquetinha, né? Isso. Enfim. E me conta um pouquinho mais essa inter-relação entre igreja, vocês, família, vocês nasceram no convênio, ou vocês conheceram a igreja depois, como que é isso? Você veio de outra cidade, de outro estado, você de outro bairro, né? Como é que foi isso? Bom, eu conheci a igreja há 2 anos, né, como eu falei, e eu não nasci na igreja, né? Que bom, né? Você nasceu na maternidade. Não, brincadeira, pode seguir, é só pra... Bom, os meus pais não eram membros quando eu nasci, né? Eu conheci há 2 anos. E foi uma amiga da minha mãe, que era membro da igreja, e convidou ela para ir um dia. E aí a minha mãe me chamou para ir junto com ela para conhecer, né? No começo eu não queria muito, tava meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí eu decidi ir conhecer e lá eu realmente senti o Espírito, né? E aí eu decidi me batizar. Muito bom. Bom, eu morava há 6 anos do lado da capela e eu nunca havia ido lá ou visto alguém lá, até que em dezembro de 2023 minha mãe saiu pra rua e aqueles 2 missionários com uma plaquetinha pararam ela e perguntaram se poderiam deixar o livro de Mórmon, né? E aí eles fizeram visitas, ensinaram as lições, convidaram a gente para assistir uma reunião sacramental e aí eu senti que era lá que eu deveria permanecer. Nossa, que legal. Bacana, história, né? Exatamente. Incrível, né? E o mais incrível é que elas não se conheciam, se batizaram no mesmo dia. Ué, como né? isso? Na mesma capela, né, meninas? Mesmo dia, mesma capela? E elas se conheceram alguns meses, né? Quando mudaram de capela. Né? Porque, para quem não sabe, a igreja tem várias unidades, né? E cada bairro frequenta, né? Os moradores daquele bairro têm uma unidade próxima onde frequenta. Elas mudaram, né, de unidade. Então, quando elas vieram aqui para a unidade de Santo Amaro, que elas foram se conhecer e saber de toda essa história. Saber de todas essas histórias. Nossa, mas como é que você sabe tudo isso? Parece que você já assistiu um outro episódio, né? Uma coisa assim, né? Que, né? É uma coisa louca isso.
Conta um pouquinho conta pra pra gente gente, por essa favor. coincidência, Que meninas. legal, hein? A gente se batizou no mesmo dia. A gente dividia a mesma capela, mas éramos de ala diferentes. Inclusive, no dia da minha entrevista batismal, que ocorreu num sábado, o missionário que fez a entrevista falou: tem uma mãe e uma filha que vão se batizar amanhã também. Você Sim. deveria conhecer elas. E aí eu guardei isso, mas não A gente nos não encontramos se no dia. E foi dia 3 de março de 2024. E aí passamos mais de um ano e meio, se eu não me engano, na mesma capela, na mesma estaca e nunca tínhamos Nunca nos tinha se encontrado. Vocês se conhecido. batizaram no mesmo dia, mas A gente não não se se encontravam. Não. Que Na interessante, verdade, hein? eu lembro que Mas vocês teve frequentavam um o mesmo batismo. horário, tudo? Não, era Por causa daquela divisão territorial que você isso. falou, né? Entendi, perfeito. E aí, não... A gente não... Que loucura. Eu acho que a ala dela era primeiro que a minha. E aí, talvez, ela se batizou, acho que primeiro do que eu, assim, né? Foi no Mais mesmo cedo, dia, mas não foi no mesmo momento, não foi né? no mesmo Não. horário. Nossa, que legal, Não foi no que mesmo incrível. E falando de batismo, qual é a importância do batismo? O que seria o batismo? Isso é importante, não é? O que vocês pensam sobre o batismo? Para o Bom. ímpar, pode tirar para o ímpar, não tem problema. A gente espera. Posso começar a falar? Por Bom, favor. como eu falei, eu conheci a igreja, eu não falei que eu tinha 16 anos, mas... Não, mas tudo bem. É que assim, você tem 18, menos 2, menos 16. dois. O público é inteligente. O público do Semeando Experiência é um público muito inteligente, certo? Claro. Então Tá eles vão saber. Eles fazem a conta, perfeito. Então, eu falei, né, que eu não queria muito, assim, conhecer a igreja, mas decidi ir, né? E quando eu cheguei lá, eu realmente gostei muito, né? Gostei de como as pessoas, elas foram acolhedoras, gostei do espírito que senti lá. E aí, as missionárias começaram a me ensinar e tal, ensinar a mim e a minha mãe, né? E aí, elas ensinaram e convidaram a gente para se batizar. Só que eu falava que eu devia ter a minha própria resposta, né? O meu próprio testemunho. Eu não queria fazer algo que eu não concordasse ou algo do tipo. Então, elas sugeriram que eu fizesse orações, lesse as escrituras, para que eu encontrasse essas respostas, né? E eu fazia tudo isso, mas eu ainda não sentia que devia me batizar. E eu continuei fazendo, mesmo assim. E aí teve um dia que eu tive um sonho e eu acordei e não lembrava de nada desse sonho. E eu falei pra minha mãe, nossa mãe, eu tive um sonho, mas eu não consigo me lembrar o que acontecia. E nesse mesmo dia, as missionárias, elas iam fazer uma visita na minha casa e elas convidaram a gente para se batizar novamente. E eu falei pra elas que eu ainda não tinha tido a minha resposta, né? E elas perguntaram, tem algo que a gente possa fazer por você, para você receber a sua resposta um pouco mais rápido, alguma coisa? Eu falei assim, não sei, podem sugerir e tal. E elas falaram assim, a gente pode fazer uma oração de joelhos. E aí eu falei, tudo bem, então a gente pode fazer. E aí, quando eu comecei a orar, eu lembrei do meu sonho. E no meu sonho, eu e a minha mãe, a gente se batizava. E foi exatamente como no dia. Foi exatamente como no dia. Tipo, a minha mãe ia primeiro e depois eu ia. E foi muito especial. E eu lembro que, na hora que eu comecei a orar, eu já lembrei do sonho. Eu fiquei, nossa, eu lembrei. E aí eu contei pra elas, né? Falei, nossa, eu lembrei do sonho que eu tive. Eu sonhei que no sonho eu e a minha mãe, a gente se batizava, né? E aí elas falaram assim, você quer anotar no seu livro de Mormon o seu sonho e tudo mais? E aí eu anotei tudo que eu lembrava. E realmente o batismo, ele muda vidas, né? A gente morre, né? A gente se arrepende dos nossos pecados e nasce uma pessoa melhor, né? A gente se esforça para ser melhor. Sim. Então o batismo, na sua concepção, é algo muito importante e divisor de águas, podemos dizer assim, é isso? Sim. Que legal, que É um linda a sua recomeço. visão. Exatamente. Linda a visão dela sobre o batismo, né? Pois é. Você o batismo... agora. Não pode copiar, não pode colar, hein? Mas Não o batismo é realmente esse divisor de águas, né? A gente deixa o nosso homem natural para trás e nasce conhecendo os mandamentos de Cristo, conhecendo o Evangelho e todas essas coisas. Eu cresci na igreja e desde que eu me mudei para o bairro antigo, eu e minha mãe sempre íamos em denominações diferentes, mas eu nunca me sentia bem. Eu sempre falava que eu não queria ficar, que eu não havia gostado e nem nada dessas coisas, até que um dia, em janeiro, os missionários pediram para que a gente fosse, né,
E no começo a minha mãe até achou que eu não gostaria, mas no primeiro instante eu falei que eu gostaria de ficar ali porque eu pude realmente sentir o Espírito. E a decisão de se batizar é realmente muito importante, porque nós deixamos todos os nossos pecados para trás e podemos começar tudo de novo, né? É um recomeço, né? Guardando os mandamentos de É um Cristo. recomeço, muito bom. Sim, a Ju trouxe um ponto que eu sempre gosto de falar sobre o testemunho, né? É importante que cada um de nós tenha um Busquemos, né, testemunho, o seu né? testemunho no individual. Exatamente, né? Então, às vezes é assim, né? A partir do momento que você tem um conhecimento, você entra na capela, você sente o espírito, você sente que aquele lugar é bom, né? Mas só que tem pessoas que não, que demora, né? Que tem um processo, né? A ser respeitado, né? Então, é importante que oremos, que busquemos sempre o testemunho, né? E não só porque nós nos batizamos, que nós não vamos buscá-los mais, né? Perfeitamente. Não, é diariamente, né? Então, essa busca, Constante. ela é constante, né? Então, sempre... E o que eu mais gosto do evangelho é essa questão de eu poder saber por mim, né? Eu poder ter o meu testemunho, eu poder buscar, né? E saber que o Senhor, Ele responde às nossas orações, né? Eu não preciso de uma pessoa ou de uma terceira pessoa para responder, né? Sobre as minhas orações. O próprio Senhor, Ele sempre fala conosco, né? Isso, eu amo esse evangelho por conta disso, né? E é maravilhoso, né? Você vê uns jovens, Duas né? jovens, Duas jovens excepcionais. buscando, né? Caminhos, Sim. né? Que não é comum, né? Você vê Assim, jovens com nós 16 nós anos. temos no nosso entorno um pouco mais de jovens que seguem a mesma religião e que acabam buscando. Mas também a gente tem contato com muitos outros jovens, né? Dos quais não passa mais nem um minuto na cabeça deles buscar algo maior do que as suas próprias vontades momentâneas, né? E até falando sobre esse assunto, querendo emendar, né? Não te cortando, Não. tá? Não quero te cortar de forma alguma, até porque depois, senão, o couro come, tá? Com licença, tá? Até porque também vamos ser cancelado o canal. O seu direito de fala, tá bom? Dá licença. Tá bom. Ninguém tá sabendo o contexto. O Leandro chegou agora atrasado, então ele tá assim, Eu na tô adrenalina, acelerado. acelerado. O trânsito de São Paulo, sexta-feira, é complicado. Mas assim, passando para essa nova fase, né? De que batizaram, existem princípios, né? Como que é conviver, conciliar com esses princípios e uma vida de uma jovem? Porque nós, vocês, nós convivemos com pessoas que não são da igreja, que são, que não são. Que vocês trouxeram para nós, que vocês foram as primeiras a se batizarem no contexto familiar. Exato. E então, contexto ali né, entre amigos. Nas né? suas interações sociais, eu imagino que não vocês... Lógico, agora tem uns amigos que são da igreja e tal, mas por serem recém-batizadas, né, 2 anos, né, o contexto social de vocês talvez seja de pessoas que talvez não compartilhem do mesmo pensamento. E como que é isso, né? Por exemplo, uma jovem da igreja se diverte, ouve música, sai pra balada. Talvez é a curiosidade mesmo do público. Como que é isso? Bom, quando eu comecei a ir pra igreja, né? Eu tenho uma melhor amiga que ela sempre sabe tudo da minha vida e eu sei tudo da vida dela. E eu comecei a falar pra ela, eu tô conhecendo uma igreja e tal, é bem legal. Eu acho que eu vou me batizar e tudo mais. E ela sempre me apoiou. Ela é católica, mas, tipo, ela fala, tipo, você acredita no que você quiser. Se isso te faz bem, então não tem problema. Você faz o que você quiser. Então, tipo, a gente se diverte, sim, como jovens, né? Mas uma coisa que eu já ouvi bastante é que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Então, a gente se diverte, mas a gente não precisa extrapolar também. Então, a gente tem que saber balançar as coisas, né? Equilibrar essas coisas. São escolhas. Então, a gente
pode escolher seguir pelo caminho do mundo de uma certa forma ou seguir os nossos princípios. Então, nós que somos da igreja, temos que escolher, né? E como a Júlia disse, a gente tem que balancear. A gente se diverte, ouve música, sai com certeza. Vocês ouvem música? Nossa, certeza. que legal, que Mas incrível. não pra balada e esse tipo de coisa, Só né? nos bailes, né? Os bailes são baladinhas da igreja, Uma né? coisa que eu gosto bastante aqui, tem muitas atividades para os jovens na que igreja, né? legal. Tem bailes, e a gente conhece muitos jovens, né? De todos os lugares. E é um bom lugar para fazer amigos também, conhecer pessoas novas. É que Eu gosto somos do bastante mundo, disso. né? Só não pertencemos a ele, né? Nossa. Nossa. É, Aí, mas Vini, os bailes tem da que fazer igreja, aquele, como que fala? Hashtag mensagens de Kelly. Os bailes da igreja são diferentes dos bailes do mundo, Sim. né? É bom. Mas tem música, Tem. tem Sim. comida, Tem isso. tem diversão. Tem. Então é igual. Só é um pouco diferente. É, É igual, mas diferente. Só entendeu? que a decisão do batismo não parou por aí, né? Não sei. Não. Você sabe de mais coisa? Tem mais coisinhas, né? Me conta. Então, agora com 18 anos, Conta. elas decidiram ir fazer uma missão de tempo Fazer integral. uma missão? Exatamente. Mas já não tem uma missão aqui? Para quem não sabe, uma missão Ah, é abdicar das coisas do dia a dia, abdicar das coisas que você tem para fazer. momentânea aqui, Aham. para se dedicar a levar o evangelho de Jesus Cristo para outras Exclusivamente? Não pessoas. pode fazer mais nada? Exatamente, 1 ano e meio, elas vão se dedicar Nossa. a pregar, a levar o evangelho para outras famílias, da mesma forma que essas missionárias vieram na casa delas e mostraram, né, o convênio para elas. Elas vão poder agora compartilhar essa experiência com outras pessoas. Agora me conta. Agora- Como que é ficar 1 ano e meio, hein? Exatamente. E é uma escolha muito diferente do mundo. Por isso Muito que a gente diferente, fala por que exemplo, a gente dos não é do colegas, né? mundo, né? Porque, imagina, umas jovens de 18 anos estão preocupadas com faculdade, Faculdade. né? Com os desafios, né? Escolhas, o que eu vou querer ser agora, né? Trabalho, Namoro. namoro, as baladas, E as namoro. festas, né? 18 anos é namoro, 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 não é assim? Eu com 18 anos queria tirar a carta de motorista, viajar o mundo inteiro, né? Eu com 19 anos, eu não queria nada sério com nada. Então, Por que você riu? Sorriu por quê? Não, Não, quer falar nada? não vou falar nada, né? Ainda vou apanhar Então, desses programas. essa escolha, elas podem contar um pouquinho para nós, né? Porque eu imagino assim que vocês não decidiram de um dia para a noite, né, a fazer uma missão, né? Quais foram os pontos que levaram a essa decisão? Exatamente. E o que, lógico que teve um medo, né? Teve receios. Traz um pouquinho dessa... Quais são as emoções, né? Exatamente, dessa escolha pra gente. Então, a missão é onde a gente ajuda as pessoas a se achegarem-se a Cristo. Nós moças, dedicamos 1 ano e meio e os rapazes dedicam 2 anos de suas vidas para que as outras pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre tem medo, tem receio, mas é uma escolha que nós fazemos, né? Porque assim como nós duas precisamos que duas jovens saíssem de suas casas e fossem obedientes a Deus para que nós pudéssemos conhecer, nós estamos sendo também. Então, nós sabemos que é isso que o nosso Pai Celestial quer, que tem pessoas esperando por nós e pessoas esperando para que nós os ajude para que eles possam sentir o amor de Jesus Cristo por eles. É verdade. Lindo. A missão, eu vejo ela como uma graduação, vamos dizer assim. Porque na missão a gente pode ficar mais perto de Jesus Cristo, a gente se sente mais perto dele, a gente constantemente está com o Espírito. E nós podemos levar esse Espírito para as outras pessoas, né? E como a Daiane falou, né? Tiveram jovens que precisaram vir para cá para nos apresentar o Evangelho. E desde que eu conheci, eu queria muito ir para a missão. Eu sempre quis ir para a missão e ajudar as pessoas, assim como me ajudaram. Nossa, que Muito lindo. E assim, essa questão da decisão, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão da decisão. Porque assim,
batizou há 2 anos. Como é que veio esse desejo? Porque eu imagino que ele não seja algo automático, assim. Ele é um trabalho, uma construção, né? Quais as pessoas que apoiaram vocês nessa decisão? Se ela foi exclusivamente de vocês, se houve ajuda de alguém, né? Terceiro, familiar, como é o apoio da família, os pais, como é que funciona isso? Conta pra mim. Para o ímpar de novo. Então, apesar de eu sempre querer servir uma missão, eu tinha um pouco de receio, tipo, eu não me sentia Normal. muito preparada, Sim. né? Sim. Como eu me comparava muito com as pessoas, com os jovens que já nasceram estava na na igreja, missão. sabe? Uhum. Então, eu não me sentia tão preparada assim. E um dia eu conversei com uma amiga minha da igreja e falei sobre isso, né? Eu falei, às vezes não me sinto tão capacitada para ser uma missionária, talvez eu não seja tão boa quanto as pessoas que já conhecem desde pequeno. E ela só me falou assim, que isso não tinha nada a ver, porque ela viu o meu desejo de ajudar as outras pessoas, né? E ela foi a primeira pessoa, assim, que eu falei sobre isso. E ela já me apoiou nisso, falando que não tinha problema, porque ela sabia do desejo que eu tinha. E depois falei para os meus pais, né? Sempre falei, não, quando eu fizer... Antes as moças podiam servir com 19 anos, né? Sim. E eu falava, quando eu fizer 19 anos eu vou pra missão, eu vou pra missão, eu vou pra missão. E aí eu tinha até outros planos, né? Enquanto não fizesse 19 anos pra ir pra missão. Mas os meus pais, eles sempre me apoiaram, né? O meu pai, ele não é membro da igreja, mas ele sempre me apoia no que eu decido fazer, sabe? Ele fala pra mim que se eu quiser ir pra missão, ele vai me apoiar, se eu quiser ir pra faculdade, ele vai me apoiar, se eu quiser fazer outra coisa, ele vai me apoiar. Sendo uma coisa certa, né? Uma coisa boa, ele vai me apoiar de qualquer forma, né? E eu acho isso muito especial, porque Sim. ele não é membro da igreja. Ele acabou te Mas apoiando, ele né? me É uma apoia força muito. que você teve, né? Sim. Muito É legal. importante, né, ter essa Essa base, né? conexão. Essa segurança. Sim. E eu também sempre quis ir para a missão, mas sempre teve aquele receio de um ano longe da família. Sou apenas eu e minha mãe, né? Então ela Sim. tecnicamente ficaria sozinha. Então sempre fiquei com o pé atrás, mas ela também sempre me apoiou, sempre falou que se eu quisesse ir, eu poderia, né? O meu irmão também sempre me apoiou, mesmo ele não sendo membro da igreja. Então, eu recebi apoio de muitas partes, né? E a missão é muito importante. E eu sei que é a melhor escolha que nós podemos fazer com essa idade. E vocês se auto-apoiaram? Porque depois que batizaram, depois que mudaram de capela, depois de um monte de coisa, vocês se encontraram em outro lugar, né? Formaram uma amizade bonita. E aí uma falou, não vai pra missão. Não vai também não sei o quê. Foi assim? Não, foi o contrário. Foi o contrário. A gente fez absolutamente tudo juntas. Tudo, e a gente tudo se conheceu juntas. num baile da igreja. Foi na abertura de malas do FSY. Foi, você é de Santo Amaro? Eu vou pra Santo Amaro. Sim, e aí, desde então, eu acho que eu não vejo mais... Desde então, a minha vida nunca foi sem a Júlia. Sim. Então... Eu mudei de ala antes da Dai, né? Antes eu era de Guarapiranga. E aí eu fui pra Santo Amaro. Que são bairros de São Paulo, tá, pessoal? São bairros de Zona São Paulo. Sul. E eu mudei, acho que em agosto. E você mudou em dezembro, né? Sim. E Caramba, aí... você lembra até isso, tá bom. Tem uma boa memória. Ainda, tá? Fica tranquilo. Chegar na minha idade, da Kelly. Vai falhar um pouco, será? Muito. E aí a gente se conheceu num baile que teve na igreja, que todo ano não, né? Mas A cada 2 anos. a cada 2 anos tem um acampamento no carnaval. E aí, antes de acontecer esse acampamento, eles vão explicando o que acontece, tá? E sempre tem um baile para os jovens, né? E a gente tinha amigos em comum. E aí a gente se conheceu nesse baile. E aí ela falou, você agora tá em Santa Amaro? Eu falei, tô. Vamos ser amigas lá. Estou indo pra eu lá. vou pra Santa Amaro, eu Sim. vou me mudar pra lá. E aí, depois desse dia, a gente já pegou o número. Instagram, Nunca tudo, mais se e desgrudou. não desgrudou mais. E aí, tanto que quem me falou que as moças podiam servir com 18 anos foi ela que me mandou Ela que te mensagem. contou? Ela que me falou, porque eu não tava Vamos? em casa. E E aí? ela falou, você viu que É que saiu essa um mudança anúncio? foi esse ano, né? Recente, né? Foi bem recente, né? E
Ela que me falou, e aí ele falou, vamos enviar nosso chamado. A gente falava de uma esperar a outra, né? Tipo, a gente fez os exames juntas, falou com o bispo juntas, enviou, abriu o Preencheram portal, o formulário as tudo entrevistas, juntinhas. tudo Foi. juntas. Uhum. Então, Abriram o chamado juntas Abrimos o e vão pro chamado mesmo junto. lugar. não. Não? Ah, não sei. Era o nosso desejo, a gente queria ir pro a mesmo gente vai lugar. pro mesmo lugar. Não é o sabe? mesmo lugar? Não? Não. Não, Poxa, depois mas a gente, não, isso que eu depois a falo. gente fala, né, pra onde Eu elas não vão, sei. né? Tem que O deixar público, eu não sei, o suspense, público, né? você também não sabe, né? Não. Duvido, porque Não, você não. e ela são assim, ó. Assim, ó. Tá? Não, engraçado que Sei. Aham. eu conversando com a mãe da Júlia, né? Que é quem? A mãe da Júlia, tá bom. Andréia, Andréia, isso. tá. Só pra ver se ela tá esperta. E aí ela falou do desejo, né? Dela ir para uma missão, né? E eu senti que a sua mãe estava Ela ficou apreensiva, ou, né? Eu imagino, né? Eu como mãe, né? É. E aí eu lembro que eu falei, né? Não, ela vai para o FSUAI, né? E falei, lá é o melhor lugar para se buscar o testemunho, né? E aí nós nos encontramos, né? No dia que Pra vocês reforçar, estavam indo, né? Os desejos, etc. Exatamente, né? Porque você imagina 600 jovens juntos, 600 jovens. mais de 600 É jovens jovem. juntos, naquele feriado Só de faltou eu carnaval. lá. Seria 601 jovens. E 2, Dois. exatamente. Naquele feriado de carnaval, né? Jovens juntos falando sobre Cristo, buscando sobre Cristo, orando, né? E os hinos que trazem um espírito muito forte. E todos com o mesmo propósito. Com Não, o mesmo não de propósito. missão, mas o Não, propósito de Cada buscar a jovem- Cristo, Olhos né? fitos em Cada Né? Jesus. jovem e com o propósito de buscar alguma, Buscar né, Cristo. a sua resposta, Sua né, de resposta, alguma né? dúvida, né, de algum Isso aí. receio, e se fortalecer e buscar testemunhos, né? Acho que esse é o mais importante de Perfeito. tudo, né? Isso aí. E aí eu lembro de uma manhã, né? Bem cedinho, elas Sim, todas animadas, super né? cedo. E a Júlia, ai, você conhece a Dai, né? E aí que elas. A Ju, nossa, me contou ali naquele momento ali Tô tudo, falando, né? vocês são 6 muito horas da horas da manhã, fofoqueiras. parecia 6 que horas era, da sei lá, manhã. 3 da tarde. Você não sabe, ela se batizou junto no mesmo dia, Aí no contou mesmo toda a dia. história. É, tudo, Nossa, né? então você já sabia antes do episódio? Sabia Nossa, sim. tá vendo, Né? público? É uma coisa terrível. E quando elas retornaram, a primeira coisa que eu perguntei para a Ju, e aí, Ju, né? Foi bom? Foi bom? Né? Buscou, né? Teve o seu Teve a testemunho, resposta? sua resposta. E aí ela falou o quê? Sim. Sim! Ela falou sim, perfeito. Né? E eu fiquei tão feliz, né? Porque reforço, né? A importância de individualmente buscar o seu testemunho, né? E não buscar, o que você acha, né? Buscar a resposta em outra pessoa, né? Cada um Sim. buscar o seu próprio testemunho, né? E eu admiro muito vocês por essa escolha. E a Dai? E a Dai? E eu. O FSI me ajudou muito nisso também, porque tivemos muito serão, Sim. tivemos o ensaio, né? Com o coral que nós musical. cantamos. Sim, tivemos muitos momentos espirituais. E realmente é muito importante a gente estar no FSI, né? Realmente foi incrível, foram os melhores 5 dias. Teve alguém, Sabe que- alguém próximo, amigo, familiar, que falou assim, que loucura, desistam disso, isso é uma loucura, vocês têm que ir para a faculdade, vocês têm que fazer outra coisa, vocês têm que... Enfim, como foi a questão... Porque assim, geralmente nós nos portamos muito bem com as opiniões favoráveis. E as opiniões contrárias? Como é que vocês absorveram essas opiniões contrárias e a decisão de vocês manteve-se firme? Bom, da minha família, apenas eu e minha mãe somos membros, né? Mas eu tenho minhas tias, minha madrinha. A minha madrinha sempre fala, por que você quer ficar longe da sua família ou algo do Tadinha. tipo. E ela chora sempre que eu falo de missão. Mas ela sempre disse que não importa a minha escolha. Gente, eu me emociono. Não importa a minha Faz escolha, parte. ela sempre vai estar do meu lado. Então, Acho que era isso que eu tinha que falar, hein? eu acho, hein, Eu acho que Kelly? sim.
Então, eu sempre tive o apoio de todos, né? Mesmo quando, tipo, meu irmão também sempre me apoiou. Minhas tias sempre me apoiaram, mesmo não entendendo muito, até porque elas são de denominações diferentes. Mas elas sempre estiveram do meu lado e sempre buscaram me apoiar, né? Nas minhas escolhas. Então, pode falar. Do meu lado, só eu e minha mãe também somos membros da igreja. Que legal. Mas as pessoas da minha família, elas sempre apoiaram. Eu sei que às vezes é um pouco difícil para as outras pessoas entenderem isso, né? Mas você vai ficar longe da sua família, mas você vai fazer outras coisas, você podia estar na faculdade. Tipo, às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Sim. Como se a gente estivesse ficando para trás. Perdendo Exatamente. tempo, né? E muitos amigos meus já estão na faculdade, já estão com emprego. Trabalhando já. E às vezes eu me sentia assim, tipo, podia ter feito isso, ter ido pra faculdade e tal, mas eu tenho certeza que esse tempo que eu vou ficar na missão, ele não vai ser perdido, né? E é uma coisa boa, porque eu vou estar ajudando as outras pessoas. E no seu caso, alguma coisa me diz, uma vozinha que me diz, ó, que você tinha feito vestibular e tinha passado em alguma coisa, não sei. Talvez seja uma inspiração que tenha vindo aqui. Foi. Então, como eu disse antes, as moças, elas podiam servir a partir dos 19 anos. Sim. E quando eu faço aniversário no final do ano, e quando eu me formei, eu tinha 17 ainda, né? Ainda ia fazer 18. Então, eu ia passar o ano todinho, né? Então, eu tinha um plano de que eu ia me esforçar na escola, ia estudar bastante para o vestibular, para que eu conseguisse passar numa universidade e estudar pelo menos 2 semestres e depois me preparar para a missão, né? E foi o que eu fiz. E depois que passou o vestibular, saiu o anúncio que as moças podiam ir com 18 anos. E aí eu fiquei em dúvida, né? Tipo, será que eu vou pra missão? Será que eu vou pra faculdade? Eu me esforcei tanto e tal. E eu já tinha desistido de ir pra missão, né? Tipo, falei, eu acho que se eu passei nessa universidade, eu passei em geologia, né? Então, mas você passou em geologia onde? Na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Isso. E eu falei, se eu passei na universidade é porque é pra eu ir pra lá, né? E eu fiquei com aquele sentimento de que talvez não fosse o certo a se fazer, né? E aí eu fui conversar com os meus pais, e eles não me ajudaram muito, tipo, eles falaram que só iam me apoiar no que eu decidisse, né? Mas a bola é sua, né? Eu queria que eles falassem assim, não, você vai fazer isso. Sim. Mas eles só falaram, não, o que você decidir. Mas, vou defender os seus pais. Se a gente faz isso e dá ruim, você é culpa do meu pai, que meu pai não sei o quê, que meu pai não sei o que lá, para lá, entendeu? Não tem, né? Mas é assim, são coisas técnicas que acontecem que a gente não consegue entender, certo, Vinícius? A gente não sabe. É assim, é aquela coisa que às vezes a gente tem que lidar, né? E a gente tem que continuar a vida, né? Então é muito difícil a nossa vida, né? Ai, Senhor. Meninos sendo meninos, é assim que funciona a vida. Mas faz parte, a vida é assim. E aí no final de tudo, né? Continuando, final de tudo, uma coisa estava bem espiritual. Vamos continuar, vamos voltar para o espiritual. O público não está entendendo nada. Porque, na verdade, é assim, pessoal. Aqui é uma casa feliz. É isso. Nós somos felizes amigos, estamos entre amigos. Felicidade. É isso que importa. Não, mas voltando no assunto, sim. Eu imagino que seja uma decisão difícil. Mas como você tem um testemunho, você buscou, orou e veio inspiração daquilo que você, né, do seu desejo, Sim. né? E vocês duas falaram algo muito importante hoje. Nós vamos servir, né? Então, a missão, ela é isso, é servir, né? Não só na missão. O nosso propósito aqui na Terra, de vida, é servir, né? Então, vocês vão servir o próximo, mas, na verdade, quem vai colher os frutos são vocês mesmos. Exatamente. E aí eu estava falando sobre a questão dos pais, porque os pais ficam naquela coisa, né? Se a gente acaba decidindo por vocês e por algum motivo não dá certo, vocês vão acusar os pais de que não deu certo. Então,
Eu acho que a posição dos pais é realmente de apoiar, Orientar. até de alguma certa forma dar alguma opinião, certo? De que, olha, eu acho que o caminho melhor seria esse ou aquele, mas de fato, a decisão tem que ser de vocês, porque num problema, a primeira coisa que vocês vão falar, poxa, mas eu fiz o que você quis. E não deve ser por esse caminho, né? E eu sempre falo o seguinte, tanto a decisão de permanecer numa igreja, numa fé, numa denominação, ela tem que ser de cada pessoa. Individualmente, o testemunho. Exato, você não pode... assim, a criança, quando ela é nova, os pais levam, né? Quando é adolescente, os pais levam, mas chega um momento que o adolescente, ele precisa ter o seu testemunho, ter a sua convicção, porque é importante... E fazer suas escolhas. E fazer as escolhas. Porque é importante para a continuação, né? Eu acredito que o seu pai, ele deve ter pensado assim, os seus pais, né? Poxa, ela já passou numa universidade que é dificílima, né? Um curso muito bom, e aí, né? Como vai ser? Bateu insegurança neles também, né? Sim. E aí, assim, acaba sendo algo natural. Mas o que mais eu fico impressionado de vocês duas é a determinação. A força e a determinação. Porque a gente sabe que as mulheres é optativo fazer a missão. Sim. Não que os meninos sejam obrigados a fazer a missão, mas faz parte do desenvolvimento espiritual e religioso dos homens que ele faça essa missão. Faz parte dos ensinamentos. E a mulher, ela tem outras obrigações. Sim. Então, ela vai ter outros momentos dos quais o homem não vai poder fazer parte. Por exemplo, a maternidade. Tem algumas coisas que as mulheres, é exclusivo delas, né? Então, eu entendo que a missão, ela é uma opção, até por conta de outros fatores, né? Que não vem ao caso. E aí se deixa aberta essa possibilidade, né? E a gente vê que muitas moças não optam em fazer a missão por conta de várias questões, né? E vocês não. Vocês tomaram essa decisão e nisso eu testifico aqui para vocês que vocês são muito especiais. Vocês são filhas muito especiais de Deus. E vocês vão ter, assim, nada é garantido. A vida ela é um desafio em cima de desafios, só que vocês estão fazendo uma escolha da qual vocês vão colher frutos lá na frente. Isso eu não tenho dúvidas. E para emendar numa pergunta, eu sei que vocês são super amigas em vários quesitos, né? Vários quesitos. Inclusive, descobriram que tem alguma identidade, parentesco, porque são do mesmo estado? Como que é essa história aí que eu fiquei sabendo? Ah, a minha mãe, ela é de Alagoas. Ah! Será que vocês não são parentes? Não? Deve ser, a gente... Vocês já procuraram a Somos genealogia irmãs já? em Cristo, né? Somos. Sim, somos irmãs em Cristo. São irmãs em Cristo, tipo, mas não tem uma prima. É incrível, Não sei, né? acho que elas têm muitas coisas em comum, Muito. né? Por isso que Muitas eu trouxe isso aí. coincidências, né? Exatamente. O público vai poder constar isso no segundo episódio, Sim. porque nós entrevistamos as mães dessas moças, porque eu sempre falo que atrás delas, né, de moças tão especiais, existem duas mulheres fortes. Que tem histórias fortes também. Né? E é muito especial, E que né, por esse isso episódio. que retratam a força delas, né? Exatamente. É o espelho, né? É o espelho, Você vê né? que é E fantástico. como eu sou grata de conhecê-las, né? Sim. Porque que história. Não percam, assim, o segundo episódio, assim, que vai ter a continuação, que a gente entrevista as mães. É muito especial esse episódio. Eu gosto muito desse projeto, porque a gente acaba conhecendo histórias das quais dificilmente a gente ia conhecer. Certo? Exatamente. Se a gente aqui não tivesse batendo esse papo, nossas famílias não tivessem se conhecido, a gente não quer saber de como foi tomar uma decisão dessa. Então, assim, a gente acaba dividindo para o público essas coisas, né? Mas eu sou muito grato, porque eu aprendo muito. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são muito especiais, de verdade. Agora, para o público, nosso público, nosso público. nosso canal Meu, seu, é Semeando Experiência. Então, a gente certo. fala muito sobre longevidade, né? Trazer o gancho para o casal. Ah, Exatamente, entendi. né? Nossa, Então, timing a perfeito. gente traz muito a preocupação com a terceira idade,
né, com a pessoa idosa hoje, né, que é a forma mais correta de dizer. E para o público, às vezes, eles estão estranhando um pouco o nosso bate-papo hoje, né? Sim, porque falam, nossa, mas só tem gente nova. Eu não sou tão novo, tá, pessoal? Eu tô ali, pá. Mas assim, na verdade, o propósito do canal, ele não é somente Falar sobre falar esse... sobre o assunto, ele vai vir naturalmente. Sim, Por que nós trouxemos elas? Para mostrar que, mesmo jovens, nós precisamos tomar escolhas, né? E as escolhas que vocês fazem aqui, por exemplo, de servir uma missão, de ajudar outras pessoas, isso vai acabar trazendo para o espírito de vocês algo muito bom, né? E isso vai refletir na vida inteira de vocês e vocês vão ter, com certeza, uma longevidade muito melhor. Agora sim, trazendo esse gancho, qual que é a importância que vocês veem de todas as decisões que vocês estão tomando para a longevidade de vocês? E como é que vocês veem, né, essa questão de Cristo, de ajudar o próximo, em relação aos seus pais? Porque os seus pais, invariavelmente, vão chegar numa idade mais avançada. E como que vai ser essa relação? Como é que vocês veem essa relação? Moças jovens... Vocês pensam nisso, né? Isso, moças jovens, né, que estão fazendo uma missão, né? E como que é essa questão da longevidade, tanto para vocês ou em relação aos seus pais? Como é que vocês veem isso? Vocês têm avós? Como é que vocês veem isso? Bom, eu acho que com a missão a gente aprende muita coisa. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Sim. Que na missão nós vamos estar sozinhos praticamente, né? Não vamos ter ninguém da nossa família, então a gente tem que aprender a se virar. Eu acho que quando a gente vai para a missão, a gente pensa muito na nossa família, né? Em como eles estão, tal, mas eu sei que o Senhor cuida das nossas famílias, né? Enquanto a gente está ajudando outras pessoas, cuidando de outras Sim. pessoas, Ele também vai estar cuidando da nossa família, né? E com a missão a gente pode aprender diversas coisas, né? A gente pode aprender sobre educação financeira também, pode aprender sobre coisas básicas da vida, né? Tipo, sei lá, lavar uma louça, coisas assim. Sim. E como se virar para ser uma pessoa funcional, né? Então, a missão não nos ajuda só no sentido espiritual, né? Mas em diversos aspectos, pessoal também, como essa questão de financeiro, para que a gente tenha uma vida futura melhor, né? Que saiba administrar as coisas melhor. Então, a missão, ela nos abençoa infinitamente. E é muito importante isso, né? Que a gente aprenda essas coisas sendo novas, para que a gente não precise sofrer no futuro. Eu queria até fazer uma outra pergunta, né? Como é que vocês projetam a vida de vocês? O que vocês, por exemplo, farão, né, diferente para terem uma qualidade de vida melhor? Porque a gente está falando de estudo, de missão, trabalho. Como que é isso? Como é que você projeta isso? Você pensa nisso? Você pensa assim, olha, igual as escolhas que você fez para ir para a missão, para ir para a igreja, você pensa em fazer escolhas para ter uma longevidade? A minha mãe, ela é nutricionista, né? E uma das coisas que ela pega muito no pé é a alimentação. E ela fala assim, se você não fizer isso, se você comer isso, não vai fazer tão bem. Se você comer isso aqui, vai ser legal. E ela fala, tipo, pra mim cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde, né? Pra que quando eu for mais velha, eu leve esse hábito comigo e tenha uma velhice melhor, né? Sim, então nós precisamos ter hábitos agora para que a gente se torne uma pessoa idosa ativa mas funcional também, né? Porque a gente pensa muito eu vou ficar idosa e vou ficar aquelas pessoas rabugentas que só ficam em casa e reclamam da vida. Mas as coisas que a gente escolhe agora vai influenciar muito no futuro, né? Então, isso de alimentação, isso de exercícios e todas essas coisas que a gente escolhe agora vai ser muito melhor para nós mesmos no futuro. E vocês dão aquela puxadinha de orelha no papai e na mamãe sobre essas questões? Olha, a sua mãe já é nutricionista. Mas o que ela fala, ela faz? Por exemplo. Pior que faz. Então, é isso que eu quero saber. Porque aqui é o seguinte, aqui a gente quer saber da fofoca, é isso que interessa. É da fofoca, entendeu? Então assim, por exemplo, ai filha, come um mamãozinho aqui, vai lá e come um hambúrguer. Entendeu? Um McDonald's. Eu quero saber como que é isso aí. A minha mãe, ela
pega no meu pé por isso, sabe? Gente, De a Júlia que não alimentação. faz, tá? Ela não A faz, Júlia que não entendi. faz. Mas sou a sua eu mãe que faz não- bonitinho. É, Ah, ela tá fala, bom. né? Os pais aconselham. Mas vai ser outra Mas a história. gente vai... então... Tem as minhas é escolhas, mas talvez É não sejam importante tão a gente boas. falar sobre esse assunto, porque assim, uma jovem, vou falar por mim. Jovem aí, tá vendo? Eu com 18 anos, eu não pensava. Jovem. Eu nos 40 como estou hoje. Ó, Entendeu? não parece, hein? Então, é difícil um jovem falar, nossa, eu vou fazer essa Vou escolha, projetar isso. porque quando eu tiver 40, 50, 60 anos, eu quero estar desse jeito. Aí vem o propósito do canal, né? Porque Que é nós estamos... conscientizar, né? Exatamente. Nós estamos nos tornando uma comunidade idosa. O mundo, né? Um mundo, né? O mundo. Então, o que eu planto hoje que eu vou colher um amanhã? O que eu estou fazendo hoje para que amanhã eu tenha uma qualidade de vida? Tanto financeira, de saúde mental, saúde física, né? Como que eu vou Independência, né? poder ajudar os Emocional. meus familiares? Meus pais estão envelhecendo, como eu posso ajudá-los? Será que eles vão precisar da minha ajuda? O que eu preciso fazer hoje para ter condição de ajudá-lo amanhã? Então, são pontos que hoje é difícil pessoas da idade de vocês ter esse conhecimento, né? Vocês podem dizer isso. Vocês já pararam e pensaram nisso? Parar pra pensar, já pensei, né? Não tão profundamente, assim. Mas eu penso muito no meu futuro, né? Que eu quero ter uma vida boa, né? Sim. Então, o que eu preciso fazer para conseguir isso, né? Estudar numa universidade boa, ter um Sim. emprego bom, fazer o quê? Então, é algo que eu realmente penso muito. E na questão financeira mesmo, eu acho que quando eu voltar da missão, eu vou ser um pouco mais mão de vaca. Mas, tipo, eu penso muito em fazer investimentos, coisas do tipo, sabe? Estudar mais sobre educação financeira, Sim. para que quando chegar lá na frente, eu tenha esse conhecimento e possa passar também para os meus filhos e tal. Ótimo. E não passar nenhuma Sufoco. dificuldade, sufoco, né? Então, é assim, Quando dificuldade sempre vai ter. O problema é se nós estamos preparados ou não. Exatamente. Dificuldade O nosso vai ter, planejamento. nunca vai ser fácil. Mas assim, o despertar que eu quero trazer aqui, e porque duas pessoas tão jovens e tão especiais, é de que, mesmo você tendo pensado superficialmente sobre o tema, Nossa. você chegou a pensar, mas que a partir de hoje você possa pensar mais, vocês. Então, e que as pessoas que estão nos vendo, outros jovens, comecem a pensar nisso também. Porque nós estamos envelhecendo e muito rápido. A população como um todo. Hoje, cada vez mais, os casais têm menos filhos. Sim. Então, quem que vai cuidar dessa população mais idosa? Então, nós precisamos ter isso em mente. E os jovens que estão aí do lado também precisam pensar não só em como envelhecer melhor, mas que vocês vão ter, sim, obrigações com seus pais. E que vocês precisam entender isso. E conversar sobre isso em suas famílias, porque isso faz parte da lei, não só do homem, como a lei de Deus. Honrar pai e mãe. Então, é muito importante ter essa visão e eu fico muito feliz em que vocês absorvam isso aí, certo? Sobre esse... Você ficou... Não esqueci de você, não, viu, Daiane? Ô, gente. Tadinha. Dei. Me conta. Ela falou super bem sobre essa questão. E você? Pensou nisso? Não pensou? Pode falar, não pensei nisso, mas estou pensando agora. É importante. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente não pensa muito profundamente, né? Sobre, quando eu tiver 50, 60, Sim. 70 anos. Mas é muito importante que a gente se planeje de uma certa forma, né? Como você disse, a gente vai passar por muitas coisas, né? Muitas dificuldades, assim. Mas que a gente tenha um bom planejamento para que a gente saiba lidar de certa forma. Psicologicamente, espiritualmente, financeiramente e tudo isso, né? Então, é muito importante que a gente comece a fazer escolhas boas agora para que no futuro seja mais amenizado.
E na casa de vocês, quem é que vai cuidar do papai e da mamãe? Aqui em casa eu tenho certeza que quem vai cuidar de mim vai ser o... Não vou falar. Não sei. Quem será? Quem será que vai cuidar? E como Na- que é na esse minha cuidar? casa, Você já imagina? Eu já passei por isso. Vocês imaginam o que vocês vão precisar fazer? Você tem uma ideia disso? Bom, Nossa, mas não. Não, né? É, Nenhuma, né? mas eu gostei disso que você perguntou, porque o meu pai, ele sempre ajuda os meus avós. A minha mãe também ajuda muito a minha avó, mas, tipo, eu acho que eu vejo mais isso no meu pai, sabe? E ele, sempre que a minha avó precisa de alguma coisa, mesmo morando um pouquinho longe, o meu pai, ele sempre tá disposto a ajudar, sabe? Ele sempre vai fazer isso. E ele sempre me falou que ele sempre vai dar um jeito de ajudar, porque os pais dele criaram ele, Sim. sempre fizeram de tudo por ele. E o que ele tem hoje é graças a eles. E eu penso muito sobre isso, sabe? Se a vida dos meus avós era que conseguiram dar uma vida aqui pro meu pai, e hoje em dia os meus pais, eles conseguem me dar uma vida aqui, futuramente eu vou subir nessa escada, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como os nossos pais cuidaram da gente, a gente deve retribuir isso a eles um dia. É verdade. Isso é lindo. E, bom, é isso, né? Os meus avós maternos não são mais vivos, mas quando eram, eu via muito isso, né? Tipo, minha avó passou a vida toda dela em Alagoas e dos 11 filhos, todos casaram, mas ela nunca desistiu, né? Eles passaram por muitas dificuldades, sim. A minha mãe também passou por muita dificuldade, como vocês conversaram com elas. Mas ela nunca desistiu de dar uma vida boa para mim e para o meu irmão, né? Então, tudo que eu tenho hoje é graças a ela. E a gente tem que retribuir, porque fomos formados por ela. Eu fui formada pela minha mãe. Então, é muito importante isso. É. Tá vendo? Eu sabia que elas eram incríveis. Te Pois falei. é. Vamos lá. Nossa, agora Bom. ficou até difícil. É, O que eu fiquei- falo? Fiquei emocionada. Obrigada, meninas, pela mensagem. Já disse isso para vocês. Eu agradeço pelo testemunho de vocês, né? Como eu sempre falo, a importância de buscar sempre o testemunho, porque nós temos desafios no dia a dia, né? E vocês são um testemunho para mim, né? Muito obrigada pelas palavras, né, amor? Pela dedicação, Amor. Leandro, Leandro Lopes. né? Pela dedicação de vocês. Eu tenho certeza que o trabalho que vocês irão fazer vai ser incrível. Vocês vão conhecer pessoas maravilhosas, vão poder mudar vidas, né? Começando a de vocês, Isso aí. né? E ajudar o próximo é a melhor forma de buscar Cristo, né? Eu agradeço muito Sim. pela decisão de vocês e fortalecer o meu testemunho. E eu vou complementar que eu agradeço muito por vocês ajudarem tantas outras pessoas que estão vindo aqui hoje a talvez tomarem a sua decisão, né? Parabéns, mais uma vez. E agora, nesse momento, eu queria que vocês fizessem a mensagem final, tá? Porque eu sei que vocês podem deixar uma mensagem para sua posteridade. Isso vai ficar gravado, né? Eu imagino que depois da missão, depois da faculdade, que vocês tenham um sonho de constituir uma família, que possam ter filhos e que isso vai ficar gravado. E vai ser legal. Hoje a tecnologia ela nos possibilita isso. Qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar, tanto para o papai, para a mamãe, beijinho para a Xuxa, todas essas coisas aí, ou para sua posteridade? É um tempo livre em que vocês podem falar o que vocês quiserem. Então, eu sei que a missão é a melhor escolha que nós fazemos, né? Nós aprendemos muito e crescemos muito como pessoas e espiritualmente e ajudando as outras pessoas. Mesmo com medo, a gente nunca pode deixar com que o medo invada e impossibilite a gente de fazer as coisas e ter nossas escolhas. Então, eu sei que a Argentina é o lugar que eu tenho que estar por 1 ano e meio e que as pessoas que estão lá, que eu não conheço ainda, mas que vão mudar a minha vida e eu vou com certeza ajudar elas e fazer com que elas se sintam mais próximas. Então, eu sou muito grata por fazer parte dessa igreja e por estar tendo a oportunidade de servir, né? Eu sou muito feliz aqui com todas as pessoas ao meu redor
E mesmo com medo, a Kelly se emocionando também. O problema é que esse ponto a gente não pode ajudar muito agora, né? Mesmo com medo, receio e com o pé atrás, assim, a gente tem que crescer, né? E ajudar. E assim como Cristo fez aqui na Terra, nós temos que ser semelhante a Ele. Difícil, hein? Foi Jogou a difícil, bola boa ele pra você. jogou. E ela já deu. Já deu. Ela deu spoiler já. Ela deu spoiler pra já. Vamos ver agora você, né? Ela falou de Argentina aí e tal. Talvez ela vai pra Argentina. Vamos ver aí. Bom, a missão, mesmo que lá possamos passar por coisas difíceis, que provavelmente vamos passar, essas coisas elas são feitas para que a gente possa crescer. Então, a gente vai aprender, vai ter conhecimento, e a missão ela é realmente incrível, e eu sinto isso, mesmo não estando lá ainda, nos Estados Unidos, mas eu posso sentir o amor do Salvador por mim e pelas pessoas ao meu redor também, né? Eu sei que deixar a faculdade, adiar isso, e ir para a missão foi a melhor escolha que eu pude ter. E eu sei que o Senhor vai continuar me abençoando, abençoando a minha família, abençoando os meus amigos. E é isso. Então, Elas já falaram, né? Mas essa era a nossa intenção. Tudo isso foi feito para ela falar no final. Nossa, você viu? Então, para o público saber, a Daiane fará missão na Argentina, Buenos Aires, certo? Terra linda. Eu espero que eles não tenham ganho a Copa até lá. Eu também espero. Oh, não. Eu também espero. Eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil ganhe. essa Copa. Mas enfim, não vamos entrar nesse exato mérito. momento, a Argentina está jogando. Mas tá ganhando? Eu não sei, Então eu estou em gravação. Então pronto, então ninguém sabe. E a nossa super A Júlia vai para Júlia estará em Para Utah, Utah, nos Estados Unidos. Vocês já estão sendo abençoadas pela decisão que vocês tomaram, pode ter certeza. A missão vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Você vai ter contato com uma outra língua, com outra cultura. Então vai agregar muito. Vocês são realmente fantásticos. Parabéns. É um prazer tê-las aqui. E o público hoje se deleitou com duas jovens maravilhosas. Exatamente. Certo, meu amor? Ou quer dizer, Kelly Lopes. Obrigado mais Exatamente. uma vez. Você vai deixar a mensagem final, por favor, meu amor. Eu quero agradecer, né? Amo vocês, né? Amo a história de vocês. E quero agradecer muito por poder gravar, né, esse episódio. E lembrar, né, que a semente que plantamos hoje é o que colhemos o amanhã. E fico muito feliz pela escolha de vocês. E é isso. Pessoal, ela esqueceu, mas eu não vou esquecer. Aperta o sininho, deixa o like, compartilha, siga. O que mais? Se inscreve. É o Super Vini me lembrando da inscrição, Vini. Eu esqueço. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, Viu? viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.